Sejam todos bem-vindos ao Pod Cria, o primeiro podcast de rua dentro de um estúdio. E hoje eu tô aqui com um parceiro que é pioneiro, é um dos pioneiros, né, no humor cristão e humor com propósito, e é barueriense daqui da nossa terra, Capivaro também. Nosso amigo Paulo Zamparo. Pode olhar para aquela câmera e se apresentar para quem não te conhece? Salve, meu povo baruerienses. Quase não fica aqui, mas é barueriense. Não, eu tô aqui. De segunda a quarta, tô aqui. Aí de quinta pra frente, eu tô pelo mundo afora. Escala CLT. Isso aí. E aí, mano, a gente vai bater um papo hoje bem descontraído falando sobre humor cristão e humor com propósito. Tem diferença? Tem, claro que tem. Tudo que tem propósito é diferente. Qual que é a principal diferença? Vamos começar com a primeira pergunta. Qual que é a principal diferença, na sua opinião? A gente tem muitos humoristas cristãos hoje em dia. Muitos são nossos amigos. Qual que é a diferença de um humor... Você consegue identificar o humor cristão e o humor com propósito? Tem humor que é cristão sem propósito? Cara, na verdade, todo humor ele tem propósito. O propósito do humor é fazer rir. Isso é um propósito. Uhum. Agora, a diferença é exatamente o propósito. Quando a gente fala humor com propósito, é a gente querer levar Jesus para as pessoas, entendeu? Através do humor. Quando a Bíblia fala pra gente que a gente tem que ir para os quatro cantos dessa terra pregar o evangelho, é utilizando o nosso dom, entendeu? Uns têm dom de cantar, outros têm de pregar, eu não tenho nenhum deles. Então, a gente vai para aquilo que a gente sabe fazer, entendeu? Então, quando eu percebi que dava para fazer algo nesse sentido, foi aí que eu comecei a agir. E isso vale para todo mundo, cara. Isso vale para todo mundo. Para quem é advogado, para quem é médico, para quem é dependente da sua opinião, da sua profissão. Você tem que levar Jesus para as pessoas, cara. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você tiver. E em qual momento você percebeu isso? Que a gente tem uma lacuna aí no Brasil, né, em si, que a gente não consegue colocar a arte, né, já como uma profissão logo desde o início. Você trabalhou com outra coisa antes? Você fazia o que antes do humor? Quem era Zamparo antes do humor? Cara, eu fiz ADM. Fiz ADM na Unip, então não é grande coisa, brincadeira. Trabalhei acho que 6 ou 7 anos em escritório, engravatadinho, bonitinho e tal. Igual gente. Igual gente. Pegava o trenzão lotado, ia lá pra Vila Olímpia, pegava ali o trem de Osasco pra lá. Cara, acho que 2010 eu comecei a acompanhar muito stand-up. E aí, pô, fiquei muito fã e tal. Foi bem quando subiu, né, o pico no Brasil, né, de stand-up. 2008 mais ou menos começou a surgir a galera, né, o Gentili, Uhum. a Dinê, essa galera. Aí 2009, 2010 foi crescendo bem essas coisas, tipo, vários bares, assim, a galera fazendo. E não tinha bar específico de comédia, né? Uhum. Naquela época, eles pegavam, tipo assim, um bar normal e faziam uma noite de comédia num bar. Uhum. Aí depois eles foram criando, né? Mais pra frente foram criando. Igual show de música, né, fazia parte da noite. Faz parte do negócio lá. Aí, mais ou menos em 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação numa igreja e tal. E aí foi a primeira vez que eu fiz. Só que eu senti muita dificuldade, cara. Uhum. Muita dificuldade, porque a gente olha de fora, a gente tem uma noção do negócio. Quando você tá no palco com o microfone na mão, é totalmente outra. Ainda mais na igreja, né, com a responsabilidade. Eu ouço muita gente falar assim, acho que eu vou fazer stand-up, eu sou muito engraçado, eu faço meus amigos rir nas rodinhas. Mas, pô, fazer seu amigo rir numa rodinha é uma coisa. Agora, você tá num palco com o microfone, fazer alguém que você nunca viu na vida rir... Porque aí você outra coisa. mistura também o público de todas as idades, né? Tipo, às vezes é engraçado, por exemplo, o público a gente, quando começa, né, na comédia, a gente tem público misto, né? Tem público né, de várias idades, de várias, né, ideologias, que às vezes nem conhece o comediante que está se apresentando, os shows de elenco, né, que tinha antigamente. Acho que essa é a maior dificuldade. Mas você se apresentou já, tipo, com humor cristão ou humor secular? Mano, como eu tive muita dificuldade no início, eu parti pro secular para aprender, porque eu não Uhum. tinha referência dentro da igreja. Então eu tive que ir para fora. Então eu fiz muito show em barzinho por aí.
mas sempre com o meu nicho cristão. Uhum. Eu trazia essas piadas de igreja pro palco do bar. Uhum. E era muito interessante que funcionava, cara. Justamente porque tem muita gente que já foi da igreja em algum momento na vida. Sim. Então, hoje o Brasil, o cristianismo ele é muito disseminado, assim. Então, muita gente já foi da igreja. Uhum. Se conhecer a maioria, se for ver, a maioria das pessoas aí fora já passou em algum momento por alguma igreja, ou Ou já foi criado católica, por uma mãe, ou mãe que. evangélica, exatamente assim. Então, o nosso país ele tem uma raiz cristã muito forte. Então, levar isso pro palco foi interessante. E era muito louco, assim, que os caras me colocavam geralmente pra abrir o show, porque assim, não, o Zamparo, o humor dele é leve, então vamos botar ele pra abrir o show. Uhum. Aí o povo falava, né, que o show ia, tipo, do céu ao inferno, assim. Na mesma noite. Porque, pô, o último já tava falando palavrão pra caramba, bagulho de sexo e não sei o que e tal. Aí começava com um menino que era eu, né? Chegava lá e falava assim, ó, eu sou Paulo Zamparo, eu sou filho de pastor. Aí na igreja é isso e tal. Hum. Aí o último já tava falando e não sei, caraca, era muito doido. Era uma mistura muito doida isso. Mas é melhor você ter. Era bem melhor você ir antes, né? Porque aí senão você ficasse pro final. Eu preferia ir no começo. Muita gente não gosta de ir no começo, É. né? Porque a plateia tá fria, porque não sei o quê, e tem que esquentar a plateia, e tem que ensinar aquele negócio de palma, de risada e tal, tal, tal. Mas eu ia, cara, eu ia e ia bem, era legal. O legal é assim, cara, você encontrar. Eu tive muita oportunidade de evangelizar dentro dos bares, cara. Porque muitas pessoas já chegaram pra mim no final de um show e falaram assim: pô, tu é da igreja mesmo? Aí eu falo: não, eu sou. Porque às vezes a pessoa acha que é só uma piada. Personagem, né? Pensa É. que é. Não, ele não tá falando a verdade, é só uma piada e tal. Eu falo: não, eu sou da igreja. Aí a pessoa falava assim: ah, eu também era. Eu falava: mas era por quê? O Uhum. que aconteceu? Ah, porque, pô, A pessoa já vem na intenção de, né? Não, aí começava a história triste, né? Aham. Não, porque eu me decepcionei aqui, aqui, aqui. E o engraçado é que nunca era com Deus, cara. Era São sempre com as sempre com pessoas. pessoas, mano. É sempre alguém que fez alguma coisa e tudo mais. É a doutrina, é a regra, é o ambiente e tal. Mas nunca é Deus. Uhum. E aí. Só que não tem como, mano. As pessoas podem até virar e falar assim: ah, não, eu adoro a Deus da minha casa. Agora eu faço em casa. Mas não tem como. Sem comunhão, você não É. consegue manter um nível assim de espiritualidade alto ali, um momento de comunhão com Deus. E aí, na verdade, os bares foram uma escola pra mim, né? Uhum. Eu fiquei bastante tempo fazendo show com os Já dá um caras corte lá. já. Os bares foram uma escola pra mim, diz comediante cristão Paulo Zamparo. Tá no Fuxico Gospel amanhã, É, isso aí. amanhã. E aí, tanto que assim, eu conheço a galera do old school até hoje, o Ventura, o Igor Uhum. Guimarães, essa galera mais da antiga assim, conheço todos eles. E só que teve uma época que eu falei assim, não, cara, já aprendi Uhum. bastante. Já suguei o que eu tinha para sugar, agora vamos partir para o propósito mesmo, para o Uhum. ministério. E aí foi quando eu comecei a investir mais nas igrejas, ia para eventos de jovens, culto de jovens. Aí comecei a ir para fora aqui, outro estado ali, e comecei a rodar, entendeu? E você achou mais difícil fazer essa adaptação para a igreja? Quem que você acha que é o público que ri mais fácil? O público secular ou o público cristão? Olha, Com, depende. com texto limpo, igual o texto que você faz. Cara, varia. Não sei nem se varia das pessoas, eu acho que varia mais do ambiente. Uhum. É muito mais fácil você fazer um público cristão rir num teatro do que dentro da igreja, É. entendeu? Só que tem os prós e os contras. No teatro você tem que cobrar ingresso. Então a pessoa paga para assistir e muitas vezes você não vai conseguir falar com alguém que não é da igreja ali, porque a pessoa que não é da igreja não vai pagar para alguém que para assistir Uhum. um humor que não é do segmento dela. Na igreja, geralmente a entrada é gratuita, é num culto, é um negócio específico, assim, de jovens, de casais e tal. Se Você for já Lagoinha, consegue se for atingir. Lagoinha não é gratuito. Que isso, cara. Olha outro corte aí. Outro corte aí. Mas me perdi o que eu tava falando. Não, até pode ser gratuito, mas aí tem o contra,
Que é assim, pode ir muita gente que não faz ideia de quem é você, Uhum. que tá esperando outra coisa e vai ficar ali, olhando pra tua cara e tudo mais. Então, varia muito. Mas, mas assim, nunca tive muita dificuldade, não. E qual é a igreja que você começou? Você fez a primeira apresentação? De qual igreja você era e qual foi a igreja que você fez a primeira apresentação? 2011 foi minha primeira apresentação, 2011. Onde eu estava em 2011? 2011 eu morava em Itapecerica da Serra, eu era da igreja Moriá, uma igreja pequena que tinha lá em Itapecerica. E minha primeira apresentação, rapaz, eu acho que foi numa Batista, eu não tô lembrando exatamente aonde. Mas aconteceu um negócio muito doido lá. Era tipo uma comemoração de, tipo aniversário da igreja, de juventude, essas coisas. Uhum. Ia ter muitas coisas lá acontecendo. E aí o cara falou, não, pô, faz 10 minutos aí. Eu era líder de jovens da minha igreja, e aí já tinha gente pra pregar, pra cantar, pra fazer teatro, pra fazer cantina, pra fazer tudo, a igreja já tinha tudo. E ele falou, não, ó, você tem 10 minutos aí, fala o que você quiser. Eu falei, cara, o que eu vou fazer diferente aqui? Aí preparei um negocinho lá, pá, fiz umas piadas, foi legal até. E aí no final teve um menino que veio falar comigo. Ele falou, pô, gostei muito de você, eu senti uma alegria diferente, um negócio assim, muito bacana. Eu venho pra igreja desde quando eu era criança, eu nunca aceitei Jesus. Minha avó que me arrasta pra igreja e tal. Mas hoje, pela primeira vez, eu senti vontade de aceitar Jesus, cara. Sei lá, eu ouvi você falando, eu senti algo aqui diferente. E eu fiquei pensando, mano, que menino doido, né? Pra igreja desde criança, o pastor pregando o tempo inteiro. Aí o cara vem contando piada, ele quer aceitar Jesus. Como assim? E aí eu chamei o pastor da igreja lá, a gente orou pelo menino e aí, e aí foi embora, né? Só que aquilo, mano, aí aquilo veio martelando na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, eu consigo usar o humor, será, pra evangelizar, pra ganhar as pessoas pra Jesus? E ficou na minha cabeça isso aí. E aí foi quando eu decidi aprender mais e foi quando eu fui desenvolver essa outra parte também mais ministerial, né? E aí eu comecei a receber hater pra caramba na internet, mano. Essa era a minha próxima pergunta. 2012 ali, né, que o Facebook Aham. começou a surgir mesmo e tal. Aí postei um vídeo ou outro no Facebook, mano, a galera martelando e tal, e você vai pro inferno, isso é pecado, não pode contar piada na igreja, é um absurdo e pá. E aí eu comecei a ouvir umas coisas muito pesadas na internet, cara. Muito pesada mesmo. E aí aquilo me desanimou total, cara. Me desanimou total. Pensei em desistir. É... Aí, enfim, fiquei fazendo só uns barzinhos ali, aprendendo e tal, não sei o quê. E aí, em 2013, mais ou menos, começo de 2013, mais ou menos, é, eu tive um problema numa igreja, que eu não posso falar o nome, mas fui meio que expulso da igreja, né? Me Uhum. chamaram pra ir, e aí, Ministério Éden, Jardim do Éden. é, eu não posso falar o nome. Posso falar que hoje de vez em quando eu vou nessa igreja, entendeu? Ah, Então, entendi. Isso aí aí já é um não spoiler posso grande. fechar as portas. É. Ah, isso não é spoiler porque eu vou em todo tipo de igreja, entendeu? É, aí o que que aconteceu? Parece que o líder dos jovens, assim, não informou pro pastor direito o que que eu O que fazia, era? entendeu? E aí gerou uma revolta lá, tinha uma galera. Foi um evento dos jovens, mas foi num domingo à noite, então, tipo, Uhum. tinha muito idoso lá, essas coisas. Aí gerou um rebuliço lá no meio da apresentação. Ah, isso que eu ia perguntar. No meio da apresentação. Aí tinha a velha levantando lá e não sei o quê, que absurdo isso aqui, tá contando piada na igreja. E blá, blá, blá. Aí o pastor tomou o microfone da minha mão e tudo mais, e aí seguiu o culto. E eu, tipo, perdido assim, eu sentei lá, fiquei, mano, o que que tá acontecendo, né? E aí, acho que quando eu entrei no carro pra ir embora, e caiu a ficha, né? Da humilhação que eu passei. E aí, nossa,
fui embora chorando, assim. É muito doido dirigir chorando. Já aconteceu com Já. você? Parece que o vidro Porque tá embaçado, mas é o olho, né? você liga o para-brisa lá e não Não, não... funciona o negócio, porque continua tudo embaçado, é muito doido. E aí eu cheguei em casa, mano. Eu morava com meus pais nessa época ainda. Aí eu lembro que eu entrei no quarto dos meus pais, eles estavam lá. Eu deitei no colo da minha mãe, eu chorava. Nunca mais eu quero saber de comédia, de contar piada. Nunca mais vou contar piada na minha vida. E aí, minha mãe era uma pastora muito diferente do meu pai. Minha mãe era mais tradicionalzona. Uhum. Então, tipo assim, ela ficou quieta, mas eu sei que por dentro ela tá falando, graças a Deus, ele não vai mais fazer Desistiu isso. desse negócio de comédia. E meu pai não, meu pai já era um pastor mais engraçado, meu pai já era outra pegada, assim, e meu pai que me acalmou mais, falou assim, não, filho, calma, pensa nos frutos, pensa no seu coração, aquilo que você tá fazendo e tal, tal, tal. E eles sempre tiveram cuidado de me ensinar a não ferir princípios, nem Bíblia, nem nada, doutrina, essas coisas, porque a gente tem uma linha muito tênue de fazer uma piada e você ferir Sim. o caráter da pessoa, a doutrina da igreja e principalmente os princípios cristãos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E eles me ensinaram muito sobre isso, ó, cuidado pra você não falar sobre isso, fazer piada disso aqui. Então foi uma escola muito boa em casa para saber o que falar. E o Uhum. barzinho foi como falar, como É. se portar no palco, o time de piada, ou não sei o que, tal, tal, tal. Então foram duas coisas que me ajudaram muito. Teoricamente, um ambiente com menos julgamento, né? Já pro seu tipo de humor, tipo, pra aquela época, É, né? Porque antigamente nas igrejas, por exemplo, eu cuidava do teatro na igreja. Eu já ouvi de pastores na época que era pra colocar, tipo assim, tenta colocar menos diabo nas peças, sabe? Tipo assim, sabe? Tipo assim, formatando pra, não, vamos colocar umas coisas boas aí e tal. Sem entender a função, né, do teatro, sem entender a função do humor dentro do evangelismo, né? É, na verdade, antigamente a igreja tentava esconder os problemas, na verdade, né? Uhum. Você pode lembrar, na época que a gente era jovem na igreja, ninguém falava de sexo com os Ninguém jovens, falava. Até entendeu? pra quem é casado, ninguém falava. Pornografia, É. essas coisas, entendeu? E todo jovem da nossa época tinha acesso à revista da Demilos da avó, Uhum. que tinha uns sutiãs, as coisas. Era o que a gente tinha disponível, né? Mas hoje tá muito pior. Mas hoje o pessoal já fala um pouco com os jovens sobre pornografia, sobre o sexo nos casamentos e tudo mais. Mas antigamente, cara, tinha muito essa trava, assim, Tinha. nossa, falar de sexo dentro da igreja, meu Deus, nossa, não pode falar. E acontecia muito do pessoal desinformado. Se você não tem informação que vem de dentro da igreja ou da sua casa, da sua família, a informação vai vir de algum lugar. Uhum. Esse é o problema. A informação vai chegar, mas como que vai chegar? Qual informação vai chegar, né? Entendeu? É bem isso aí. Então, foi muito bom ter essa ajuda dentro de casa, Uhum. para eu saber. Hoje, eu tenho 15 anos de trajetória aí de comédia dentro das igrejas, e eu vou dizer que o único problema que eu tive dentro de uma igreja foi esse. Uhum. Mas não foi por conteúdo de coisa que eu falei. Foi a Foi, preparação, né? foi mais por questão do que eles estavam esperando ouvir do que aquilo, né, que eu, Uhum. que eu poderia falar. Tanto que, como eu te falei, até hoje, às vezes, raramente eu volto nessa igreja, que é uma igreja muito, muito grande, assim, tem muitas congregações e Uhum. tal. Então, aquela específica, que era uma congregação, numa cidade específica assim, não gostou daquilo, mas eu voltei em várias outras depois, já mais maduro, Uhum. já sabendo abordar melhor, não é? Eu acho eu acho que não só pra comédia em si, dentro da igreja, eu acho que, no geral, a igreja mudou um pouco. Até as igrejas mais tradicionais, né? Eu sou da Assembleia, né? Ministério Madureira, antigamente, bem antigamente, você vai lembrar disso também, que você é da minha época, Antigamente não podia usar tinha, boné não assim, podia usar né? boné, não podia usar shorts. Não, foca Co- no símbolo do boné dele, dos Illuminati ali, os- do Thiago Ventura. E, tem tudo, né? Tudo isso. E, tipo assim, confissão de pecado era na frente da igreja inteira, né?
antigamente. Não tinha essa, né, flexibilidade que você tem hoje. Tem muita gente, a gente sabe, né? Polemicamente nas igrejas, ou, tipo, acontecem escândalos também, né? Mas a igreja se adaptou. Eu acho que não se adaptou, mas mudou muito para que isso, né? Porque o mundo mudou e a igreja acaba tendo que se adaptar a alguns costumes, né? Não que isso seja pecado, ou não tô colocando nem isso em questão. Mas eu acho que a questão da nova geração de pessoas, né? Que tá aderindo ao cristianismo. E você tem um grupo, né? Que você montou um projeto, na verdade, Santo Riso. É. Como que nasceu esse projeto dentro É, de todo esse contexto? o Santo Riso, na verdade, era o nome do meu show lá no início. Uhum, Foi uma marca que a gente criou do Santo Riso. Logo depois que aconteceu esse episódio dessa igreja, que, que eu passei por um momento ali que eu quase entrei em depressão por conta disso, uhum, que eu passei nessa igreja. Eu fiquei um tempo trancado no meu quarto, não saía para nada. Meu irmão teve um dia que ele me levou para uma igreja que ele ia tocar, e aí chegou nessa igreja, antes deles tocarem, teve um menino cantando um rap, e aí eu achei muito legal, eu sempre achei legal essas paradas diferentes dentro da uhum. igreja, né? A menina cantando um rap e tal, não sei o quê. Depois a banda do meu irmão tocou, acabou o culto, a gente foi comer. Quando a gente foi comer, esse menino que cantou rap, ele veio falar comigo, ele veio falar assim: Paulo, você lembra de mim? Aí eu falei: Não, quem que é você? Aí ele começou a me contar, e era aquele menino, o primeiro que aceitou Jesus na minha primeira apresentação, Ah, há 2 anos atrás. E aí ele começou a me contar, ele falou assim: Cara, eu ganhei minha família para Jesus, meus pais, meus irmãos estão indo para a igreja. Hoje eu canto rap nas escolas aqui do bairro, o pastor prega, te ganha vários jovens para Jesus. E aí ele começou a chorar e me abraçou e falou: Mano, obrigado, que através da sua vida, através das suas piadas, Deus mudou minha vida. E aí aquilo explodiu minha cabeça, porque eu tava praticamente, já tinha desistido por conta desse episódio da igreja lá, né? E aí eu entendi, eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso. É maior do que eu. Eu preciso alcançar a juventude com isso. E aí foi quando eu sentei com meu irmão me ajudou muito no começo também. Ele fez o design lá das camisetas, comecei a orar, não sei o quê. Porque aí as agendas começaram a crescer e eu trabalhava. Aí cheguei a atrasar algumas agendas por conta, tipo assim, eu trabalhava na Vila Olímpia. uhum. Imagina, sair sexta, 6 horas da tarde da Vila Olímpia. Como que eu chegaria em Guarulhos, 8 horas da noite? É. Mano, não chegava. Aí, pô, cheguei quase 9 horas da noite, o pastor ficou chateadão comigo. Aí tentei explicar, é trem, é ônibus, é negócio. Eu comecei a falar para Deus, e agora? O negócio tá atrapalhando. Aí deu uma semana, meu chefe me chama na sala dele e fala assim, cara, vou precisar te desligar da empresa. Eu falei assim, mas por que ele? Aí ele ficou meio assim, mano, não sei. É, só vou Tipo desligar. assim, não sei. Não, mas eu fiz alguma coisa errada? Ele, não. Não, mas, cara, tu tá chateado? Não. Mas eu sou um funcionário ruim? Ele, não, cara, tu é top, tu traz um ambiente. E o povo falava muito isso, não, traz um ambiente de alegria aqui pro escritório, tu brinca com todo mundo, tal, não sei o quê. Mas é isso, vou te desligar. E aí eu entendi que foi Deus mesmo fazendo aquilo. Eu recebi uma rescisão, recebi as férias, os negócios lá, a investir num site, nos cartão de visita, Uhum. camiseta, e fui pra cima, cara. E aí fui pra cima, e tem aí 15 anos, mais ou menos uns 12 que eu vivo disso. Uhum. Você pensou nesse momento, você pensou, tipo assim, não, peraí, não vou seguir essa linha, vou procurar outro trampo no mesmo ramo para eu poder, Mano, nunca passou pela minha cabeça. né? Aquele dia eu entendi, eu falei, mano, Deus quer que eu siga aqui, eu vou seguir aqui, E vou é bom, fazer né, quando a isso. gente entende o propósito, né? É. Porque aí, tipo, não fica dúvida na cabeça, tipo, ah, não, pô, eu vou arriscar. A É. gente não arrisca, né? E foi uma fase boa pra mim, por quê? Porque eu ainda não era casado, eu não tinha, tipo assim, um aluguel pra pagar, não tinha filho, essas coisas,
que se é uma decisão que eu tivesse que tomar hoje, Uhum. casado, com filho, com aluguel, com tanta coisa, Sim. é muito mais difícil. É. Não que meus pais fossem ricos, não. A gente tinha uma casa simples e tal. Uhum. Mas Mas você era tinha uma um coisa. amparo, né? Mas era uma coisa assim que aquilo que eu tava recebendo de agenda, de oferta de agenda, eu já conseguiria ajudar em casa, Uhum. Você a não tinha cobrir os custos pagar de um casa e tal. aluguel, né? Isso, Pra cuidar de uma família, exatamente. né? Então, assim, pra mim foi tranquilo isso. E aí, cara, Deus foi suprindo. Aí casei, 10 anos de casado e nunca faltou nada, mano. Graças a Deus. E Deus faz as paradas de uma forma muito louca, porque assim, já várias vezes, você fala assim, cara, mês que vem não tenho nenhuma agenda, mano. O que que eu vou fazer? E Uhum. agora? Aí do nada, ô, vem na minha igreja, ou não sei o quê, tal. Quando você vê 5, 6, 8 agendas no mês seguinte. Aparecia, Vai aparecia montando, assim, né? do nada. Então, cara, Deus sempre supriu e tem sido assim até hoje. E aí eu apanhei muito na caminhada. Quando você falou sobre, vou arrumar outro emprego e tudo mais, como foi uma novidade, tiveram produtores, assessores, não sei quem, que, não, vou pegar você aqui, vou te estourar, lá ele, né? E aí, ó, É, mais um corte. né? Não, vou fazer você ficar famoso e não sei o quê. Só que a galera não entendia que música e comédia são coisas diferentes, né? Eu tive um assessor uma vez que ele era assessor do David Keelan, do Kemuel, no auge, né? Do Uhum. Kemuel, de uma galera. E aí É ele, muito bom a galera falar do Kemuel, fala no auge do no Kemuel, auge, porque no não dá auge, pra... É. no auge da heterossexualidade. Caraca, corta isso. Zoeira, parei. Vai pro corte mesmo. É, E aí, tipo assim, aí eu pensei, não, agora vai, né? Pô, com certeza, ó esses caras, né? Vou meio que caminhar junto aqui. E não é a mesma coisa. Sabe por quê? A gente pensa, porque assim, eu acho que a carreira, ela é um adolescente que vai crescendo junto com a gente, né? Às vezes a gente tá em idade diferente, às vezes ele tá numa idade um pouquinho mais avançada, e só que a nossa carreira ainda é um adolescente, é uma criança. Às vezes a gente espera que alguém venha ajudar a gente, socorrer, né? Aham. E isso acaba acontecendo ao contrário, porque a gente tem que fazer mesmo a nossa própria trilha, né? E eu vejo muito isso desde o início, né? Logo quando eu comecei na comédia, que você já estava há algum tempo, e você foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato, né? Na época da Tata ainda, que produzia a gente, contato para saber que existia uma lacuna. Eu não conhecia a galera do gospel ainda. Então eu tava nessa fase que você tava de aprendizado, E né? naquela época não tinha nicho. Não A tinha. galera fazia É, comédia era comédia. é, Então, assim, se você parar pra olhar hoje tem comédia de de tudo. tudo. Tem comédia de umbandista, de católico, É. de espírita. Tem o André Song que fala o pai dos gatos. Mano, é comédia pra quem tem É, gato. Olha que bagulho específico, Tem mano. comédia que nem é comédia, é só representatividade, né? É só, tipo, né? Tem também. É só lacração. É, Tem o. Cara, um dos maiores exemplos hoje de sucesso de nicho é o Diogo Almeida, que Diogo faz Almeida. comédia pra professor. É. Olha que louco, né? E ainda mais um público que ganha tão mal. A classe que mais sofre É, merece rir, né? Pelo menos. pois é, e é muito doido, né? Porque o público dele, todo mundo paga meia. Já parou pra pensar nisso? É verdade. Caramba, é Chega todo verdade. mundo colerite lá. Aluno, Não, professor, professor, paga tudo meia lá. é. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso também. Mas ele é um baita case de sucesso. Então, assim, e nisso, isso fez com que a comédia cristã crescesse, né? E aí, como eu sou um dos caras mais antigos desse segmento, e, e apanhei pra caramba. 2015 eu abri meu CNPJ. Eu não lembro nem por que eu abri meu CNPJ, mas por algum motivo eu abri um MEI. Eu sei que meu MEI é de 2015, tem 10 anos já, vai fazer 11 anos meu CNPJ. É, Hoje eu tenho uma produtora com vários comediantes, onde eu produzo. Galera, tem final de semana que tem 4 shows rolando. É um show Uhum. meu, é um show do Douglas, é um show de não sei quem. Quem que tá no seu casting aí? Sabe de cabeça? Cara, hoje, oficialmente, tem eu, Robinho CQG
O Rafa Soares. A cota, o Rafa é a cota. O Rafa é a cota, Entendi. com certeza. Entendi. Vocês não estão vendo, mas a Rafa tá aqui. O Rafa tá aqui, por trás das câmeras. Isso. É que a parede do estúdio é preta. Cadeira, corta isso. E aí o Luz Sincero também. E fora a galera que eu produzo, eu não faço receptivo, mas faço a produção ativa, que é Sim. teatro e tal, que é o Douglas de Lima, que é o Areneiro, que é o Aí Cê Me Uhum. Quebra lá, que tem ele e o Lucas, que é o Diabinho lá. O Israel Targino, o Peixoto tá entrando agora, o Peixoto tá vindo agora pra minha agência, acabou de fazer o show dele também e vai entrar pra agência. Cara, é muita gente, mano. É Uhum. muita gente. Aí o povo fala pra mim assim, mano, queria trazer os comediantes cristãos. Quem você consegue? Eu falo, mano, todo mundo. Todos. Eu tenho um relacionamento bom com todo mundo. Acaba criando um clã, né? Então, assim, quero deixa eu ver alguém que mora longe. O Peixoto, lá de Recife. Uhum. Consigo. Tem o Matheus Máscara de Londrina. Consigo também. Aí o Robinho, não sei quem, do Rio de Janeiro. Consigo também. Consegue Aí tem o conectar todo Reide. O mundo. Reide é lá de Curitiba, lá pra baixo. Consigo também. Uhum. Então, assim, a gente tem um relacionamento bom com todo mundo, cara. Isso é muito bom. A cena da comédia cristã é legal, que é uma galera unida. que é unida. Eu assim, acho que é a entendeu? única galera que é unida. A Umbanda também. Vamos combinar, né? Vamos combinar, a Umbanda também é unida. E, inclusive, o meu texto também, né? Meu show também é um show de texto limpo, né? Um texto cristão ali. Pelo menos, tipo assim, 90% do texto. Os 10% não é cristão, mas também não, né, é texto limpo. E vai uma galera Tá vendo? umbandista. Na igreja ele Católico. entrega 10% pra Deus, na comédia ele entrega 10% pro diabo. Vocês viram isso? Tudo é uma logística, né? É o yin yang que fala, Nada. né? Não, e você vê, dos 10% da bilheteria, vai também de umbandista. Então a gente tá mantendo todos os mercados ativos. E se você dá o dízimo do dinheiro que entra na bilheteria, indiretamente os ubandistas estão Ofertando. contribuindo. Que loucura, hein? Entendeu? A gente faz. Já pensou nisso? Nunca pensou nisso. Nossa, muito bom isso, cara. Então, quando eles falam mal de dízimo, a gente já fala, vocês também pagam. Entendeu? Vamos lá. Comédia cristã. Passou por várias mudanças, né? Primeiro, eu acho que a internet ela transformou um palco, né, da comédia cristã democrático. Hoje todo mundo aceita a comédia cristã, né? E nas igrejas, como que é os bastidores disso? Continua sendo bem aceita? As pessoas, agora, quando você vai fazer a apresentação, eles. Não é uma palestra do Paulo Zamparo, eles sabem que é um stand-up cristão, que vai ter piada, que vai ter as coisas? Hoje já tá muito mais claro, né? Hoje eu sigo duas linhas, que uma é para jovens e outra para casais. Hoje nas igrejas eu faço muito mais para casais que para jovens, Uhum. como era antigamente. E o pessoal. E já é muito claro, Tem um nome, tem um slogan lá, né? Essa Costela é Minha, que é o meu Uhum. stand-up para casais. Tá escrito lá, stand-up para casais. Então o pessoal sabe, o pessoal já conhece. E é muito legal, cara. É uma vertente diferente essa parada dos casais. Porque a igreja hoje, eles investem muito em casais. Hoje Uhum. toda a igreja tem ministério de casais. Sim. Mas há uns anos atrás, era a mesma coisa. Então você falava para casais, vamos fazer uma palestra para casais, é sobre finanças. Vamos trazer um negócio muito diferente, era alguém que ia falar sobre sexo. Uhum. Só pros casais. Eu falava, cuidado, não pode falar. Porque os casais não faz, né? Era a Muito, Penélope da nossa época. Lembra da Penélope? Não, hoje em dia tem várias Tem sexólogas cristãs, várias você vê? cristãs. Mano, muito doido, muito doido. Uma vez eu fui em um evento para casais que teve uma sexóloga que ela levou até uns negócios de borracha, assim, pra demonstrar, assim, sabe? Mano, a cara de constrangimento daqueles E é casais era engraçado, muito mano. engraçado. Sabe o que é engraçado? Que as pessoas veem isso na internet. Por exemplo, tem muitos casais que acompanham sexólogos da internet, ou então, tipo, vai em evento secular, mas quando traz o assunto de pessoas pra dentro da igreja, a pessoa acha um absurdo. E não foi na igreja, era num hotel, era Uhum. tipo aqueles encontros de casal em hotel que é o final de semana, Sim.
E aí a palestra que teve antes da minha foi de uma sexóloga e ela levou lá uns negócios de borracha. Foi muito engraçado ela tirando assim, tipo, uma malinha, abriu a malinha, do nada ela tira o negócio, o Uau. negócio. Aí todo mundo meio assim. Meu Deus. É, e foi muito. Cara, eu ri demais disso aí, velho. Eu ri demais disso aí. Porque ela falava assim: mulheres, o pênis do seu marido não é um joystick de videogame pra você só ficar. Não, você tem que tratar com carinho, com o seu. Aí, aí ficava os homens meio assim: fala a Deus. Aí eu. Aí daqui a pouco mudava pra mulher, né? Aí tinha. Aí botou no telão o, o desenho assim da vagina. Aí tinha um negócio grandão escrito assim, ó, ponto G. É uma seta assim, ó. Homens, entendem, aqui, ó. É aqui. Nenhum homem sabe onde é o negócio. Aí mudou para as mulheres. Fala Deus! Aí É já. isso. E aí eu achei muito engraçado. Teve uma hora que ela falou assim: homens, vagina da tua esposa não é um. Como que é? Eu esqueço o nome do negócio de DJ. É O tipo um picape, disco. né? É, a Picape. picape. Não um disco de DJ só pra você fazer o mesmo movimento aqui. Eu falei, nossa, cara. Muito bom isso. Não, então, e eu acho que falta justamente isso, mano, nas igrejas. Hoje eu acho que já tá um pouco mais aberto isso. Por exemplo, quando eu fui casar, a gente teve um acompanhamento, né, tipo, com pastores, aconselhamento de como funcionava o casamento, tipo, sobre tudo sobre o casamento. Porque, mano, é por isso que acontece muitas coisas, eu acho, dentro da igreja, tipo, da pessoa casar, divorciar dentro da igreja. Só que as pessoas que estão lá, tipo, que julga quem divorciou, tipo, não deram nenhum tipo de conselho para aquele casal no início, entendeu? Então, tipo, a pessoa que engravida antes de casar, tal, todas essas coisas. Então, eu acho que o humor, ele traz justamente essa questão, né? Ele quebra barreiras ali. Porque a gente fala, né, hoje, né, abertamente sobre coisas que acontecem dentro da igreja, justamente com humor para constranger as pessoas que estão agindo, né, teoricamente pelo errado. Não é simplesmente o entretenimento. Uhum. A ideia da comédia é a gente conseguir tratar de assuntos de uma forma leve. A comédia, ela não é opinião. A comédia é uma forma de protesto, é uma forma de, como que eu posso dizer? Uma forma de atenção para a pessoa. Quando você vira e você faz uma piada sobre namoro na igreja, você vai zoar o baterista que pega 5, 10. Não é, digamos assim, denegrir a imagem do baterista. Uhum. É mostrar que existem sim jovens dentro da igreja que ora, que dá em cima de 5, 10 meninos ao mesmo tempo. Uhum. E a gente sabe. E se eu não sei, Deus sabe. Então, é uma forma assim de tipo assim, a galera tá lá rindo, hahaha, mas vai ter sempre alguém que fala assim, tipo, tá Ah. falando de mim aqui. Que A igual gente- quando o irmão vai entregar a revelação, desse lado da igreja tem não sei o que, a irmã só aqui, né? Olha pra quem quer entregar e tal. Então, Acontece isso no show, não? ah, às vezes Fala no, a de- às, Deus ve- e tal. às vezes no de casal tem, No né? de casa, Que aí você fala algumas coisas assim, tá falando do meu marido, hein? E não sei o quê. Tem muito isso aí. Mas a comédia cristã, principalmente, o nosso objetivo não é só levar Jesus pro perdido, Uhum. mas a gente também trazer alegria para quem não tem mais. Porque a caminhada com Jesus é difícil, cara. Sim. E muitas vezes a gente encontra as pessoas que estão dentro da igreja, que são fiéis, que são dizimistas, que estão ali todo domingo, todo meio de semana. Só que as pessoas estão cansadas, mano. As pessoas estão desanimadas. As pessoas estão a ponto de abandonar a igreja. Falta isso aqui, é qualquer coisinha. Então, quando Jesus ele fala lá em Mateus, ele fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando principalmente para as pessoas dentro da igreja. E hoje, as pessoas elas escondem muito o sentimento. Uhum. Então, hoje, quando eu conto uma piada, eu vejo a pessoa sorrindo, não é só porque ela está sorrindo que ela está bem. É. Por trás de um sorriso pode ter uma lágrima ali. A gente vê muito isso na comédia também, né? Tem muitos comediantes que são depressivos, né? Exatamente.
exatamente, isso é muito comum. Às vezes eu converso com muitos comediantes do nosso meio e nem sempre eles estão bem. Uhum, Tem muitos que se abrem comigo, aí você pergunta: "E aí, mano, você tá bem?" "Cara, eu não tô bem não, mano. Hoje, olha, pudesse hoje eu ia embora. Eu ia me esconder, eu ia fugir." Eu ouço isso. uhum, Às vezes eu mesmo sinto isso. Mas não é todo dia que a gente tá para sorrir. Então você imagina, se a gente também é assim, qualquer pessoa é assim. Então o nosso objetivo o nosso propósito é maior, uhum, entendeu? Então, quando eu perdi meu pai, vai fazer 4 anos que meu pai faleceu. Meu pai faleceu num dia, no outro foi o velório, né, não teve enterro porque ele foi cremado, e no outro dia eu estava numa conferência de jovens, fazendo um stand-up, seguido assim, ó. uhum. Um dia eu cremei meu pai, no outro dia eu estava fazendo, era um evento grande lá, tinha quase 10.000 jovens. Estava fazendo a galera sorrir. Eu tinha acabado de cremar meu pai. Mas ninguém precisava saber disso, Uhum. né, ninguém É, não e não muitas quer. pessoas não sabem, né? E a gente carrega isso, né? Meu pai vai fazer. Em junho faz 2 anos que meu pai faleceu. Também foi um baque muito grande. E às vezes as pessoas é, não entendem que a gente trabalha com humor, que aquilo é nosso trabalho. É a Uhum. mesma coisa. Tipo, pô, perdi meu pai na outra semana, eu tava trabalhando na empresa que eu trabalhava, porque eu tinha que trabalhar pra sobreviver, né? E as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas pensam, pô, mas não tá mal, tal, não sei o quê. Ou quando você posta alguma coisa, fala, putz, né? Tipo, hoje ele tá mal, mas não é hoje, né? É É. uma coisa que. Como que foi o luto, mano, pra você? Ressignificar o luto, tipo, em- tendo que trabalhar com a comédia. Cara, meu pai ele ficou muito tempo doente, né, meu pai ele tinha uma doença que chamava esclerose lateral amiotrófica, então foi um processo, assim, uma doença degenerativa, então foram muitos anos. Quando meu pai faleceu, ele já estava muito muito mal, então não foi uma surpresa. Uhum, Eu imagino assim, tem gente que perde o pai, cara, eu tenho uma colega que um dia falou pra mim assim, que o pai dela faleceu, ela estava brigada com o pai dela, morava longe, né, e aí o pai dela subiu no telhado pra mexer na antena, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. repentino. Aí você imagina a cabeça dessa pessoa, que não teve a chance de fazer as pazes com o pai. É. E cara, isso é, mano, agora comigo foi diferente, eu já esperava isso, entendeu. Eu cuidei do meu pai, fiz tudo que eu podia por ele. Quando eu vi meu pai num caixão, não teve nenhum sentimento, assim, de remorso, de mágoa, essas coisas assim. Fica a saudade, né, aquela questão de, assim, era o cara que me apoiava muito, era o cara que me dava os melhores conselhos, era um cara, assim, que muita sabedoria, principalmente bíblica, Uhum, entendeu. Então eu falava assim: "Nossa, pai, tá assim, assim, assim". Aí ele falava: "Pega a Bíblia". Então, todos os conselhos dele tinham uma base bíblica, tinham um fundamento, não era algo solto. Ele falou assim: "Não, eu acho que você, eh, não, eu se fosse eu". Não, cara, meu pai ele sempre educou a gente, baseado no nas escrituras. Então eu sinto muita falta disso, uhum, entendeu. Hoje, às vezes, eu não encontro essa pessoa quando eu preciso. Eu conheço muitos pastores, tem muitos pastores que são amigos meus, mas são pastores que têm o próprio rebanho, né, que tem o próprio o pessoal para cuidar. Então, a como que fala? O luxo de você ter um pastor particular dentro da tua casa, é um não é privilégio. todo mundo que É. tem, né. Então, assim, hoje é mais difícil, então hoje ali você tem que marcar um horário, um tempinho, com o seu pastor ali e tudo mais. E eu nem julgo, eu nem falo nada, assim, o meu pastor ele é um cara incrível, mas não é todo dia que eu consigo falar com ele, Uhum. entendeu. Então eu sinto muita falta, nesse sentido.
dizendo. E, e tem algum tema que você ainda não teve, por algum motivo não teve coragem ainda, ou sei lá, não teve inspiração para transformar em piada, mas você falou, putz, esse tema aqui é muito bom na minha vida. Aconteceram muitas situações dessas na minha vida, mas eu não consigo transformar em piada ainda, por conta de, sei lá, de alguma coisa mal resolvida com esse assunto, ou tipo, qualquer coisa que impeça. Cara, hoje eu tenho um bloqueio muito grande ainda de falar sobre sexo. Mesmo falando só para casais, Uhum, mesmo, sabe, você estando ali no ambiente, no encontro de casais e tal, não sei o quê. Eu vejo muitos pastores que falam abertamente sobre isso, que brincam com isso, igual o Cláudio Duarte, o, o Alan nem tanto, mas uma coisa ou outra ele até brinca também, que é do Casal Cheio da Graça, que é muito amigo meu também. Mas às vezes eu sei lá, cara, eu fico meio assim, será que o pessoal vai entender isso? Vai rir disso? Porque o sexo ainda é um tabu em muitos casamentos, uhum, mesmo dentro da igreja, né? As pessoas é muito difícil você entender a cabeça das pessoas hoje, até porque o universo evangélico, ele é muito extenso, uhum, entendeu? Você tá falando assim, pô, tu é da Assembleia de Deus. É uma galera que tem uma cabeça, que é muito diferente dos presbiterianos, dos batistas, dos Lagoinha, é. Bola de Neve, não sei o quê. Então, às vezes é um tipo de assunto que eu falo assim, mano, será que eu consigo entrar nisso aqui sem, talvez sem ofender Talvez e você tudo mais, entre, sei sem, lá, tipo na presbiteriana, só que na Assembleia você não consiga abordar, entendeu? né? É Então tipo. eu fico muito com isso, assim, às vezes o máximo de piada que eu fiz uma vez sobre isso, que às vezes eu falo, que eu tô falando ali sobre ciúmes e tal, que eu cheguei 5 minutos atrasado do futebol, amor, vou chegar 10 horas, cheguei 10h05, ela fica brava e tal, 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 não sei o quê. E aí eu falo pra ela, nossa, amor, mas você nem precisa ficar brava assim, 5 minutos. 5 minutos nem dá tempo de fazer nada. Aí ela fala, dá sim, eu te conheço. Aí, tipo assim, tem os caras que ri, aí eu falo, tem uns irmãos que tá se identificando aqui. É mais ou menos até aqui. É o limite ali de. Porque aí você fala assim, não sei se entrar na intimidade mais a Uhum. fundo. Eu ainda não me sinto à vontade Talvez, sei sobre lá, isso, entendeu? uma interação, né? Com alguém que esteja É, mais solto e tal. Isso vai gerando, até pra gente mesmo, né? Que é comediante, a gente uhum. precisa dessa segurança, né? Que a pessoa tá recepcionando bem. Senão a gente nem consegue fazer mesmo. Eu tenho caminhado muito com o Douglas, né? O Douglas de Lima, ele tá rodando com um show agora que chama Vida de Crente Casado. Então, eu produzo muitos dos shows dele, acompanho muito ele, aí faço abertura e tudo mais e tal. Tanto que dia 16 de abril, ele está aqui no Centro de Eventos de Barueri, viu? Já se programe para ir. 16 de abril, dá tempo comprar, hein? 16 de abril tem ele, dia 11 de maio tem o Sindicato das Famílias com o Alan, né? Do Muito Casal bom, Cheio da Pastor Graça Alan. também. Top demais. Tanto o Douglas quanto o show do Pastor Alan é muito bom. Já Muito fui nos bom. dois Vale muito a e vale pena. a pena. É, E o Douglas ele já é mais solto para falar de algumas coisas, até porque ele faz em teatro geralmente, né? Uhum. Então ele vai, ele fala mesmo. E é muito doido. Tem umas paradas que ele fala assim, que aí eu do meu lugar fico assim, eita, Vai eu, pegar. eu não tenho, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Mas vamos vendo o que dá, né? Não, mas a galera ri, a galera se É. diverte pra caramba e tal. Mas eu fico assim, nossa. A minha cabeça já vai desmembrando assim, mano, se fosse dentro de uma Assembleia de Deus. Já O meu trauma, né? Nossa, se fosse iam tomar o dentro do não microfone sei da o minha mão. quê. Ai, caraca, mano, se ele fala isso numa universal, numa congregação, numa Deus é amor. Também é um lugar que a gente não queria, É, eu acho, né? eu acho que não. Eu nunca fui, 15 anos, nunca me chamaram. Não, É isso que eu ia te perguntar. Já Deus teve é igreja que nunca te amor, chamou? Deus é amor, congregação, nunca fui. Qual mais? Universal, nunca fui. Mas já fui muito. Presbiteriana, Batista, Assembleia.
É que Por aí tem vai. essas igrejas, normalmente, ela tem um formato de culto, tipo, totalmente diferente do, por exemplo, É. da Assembleia, por exemplo. A Assembleia, ela consegue abrir espaços, tem eventos, tá, essas coisas. Agora, tipo assim, a Universal, que eu saiba, não tem evento, a não ser Fogueira Santa, a não ser, tipo, essas coisas assim. Não tem Então. evento em si. E também no meu show, né, não de casais, o outro, quando eu falo da minha mãe, que eu falo que minha mãe expulsava os demônios na igreja e tal, essas coisas, eu acho que o povo da Universal não vai gostar, né, Não disso. vai gostar, né? É porque eles não querem que o Que demônio o vá demônio vai. embora. Eles querem manter, pelo Isso. menos ali, a Tem, cota, né? senão não... Mano, a linha é muito tênue, né? De humor. Você entendeu? É muito complicado. Agora uma pergunta muito interessante. Quem você acha que tem mais risco de ser cancelado? Lúcio Sincero na internet. Israel Targino ou Rafa Soares? Cara, o Lúcio, eu acho o humor dele até muito de boa. Agora o Rafa e o Israel, eles gostam, viu? Então vamos pra Não, uma disputa mano a mano. eles ali... Porcentagens: Rafa Soares e Israel Targino. Olha, eu acho que o Israel tem mais, que o Israel já mistura a política também, ele vai pra Também dentro da é verdade. política também e ele vai pra cima. Ah, o Israel teve recentemente o negócio do Aue, né, da música do Eu vi, Aue. eu vi. Eu descobri o negócio através do vídeo dele. Eu também. Eu nem sabia o que era esse Aue, o que tava acontecendo. Ele soltou o vídeo lá, tipo, do macumbeiro entrando na igreja, aí tocando a música. Ele fala, tipo, meio que se sentindo não ter. Falei, mano, que bagulho pesado isso aqui, velho. Mas a galera. E já nichou, né? Uma galera da. E derrubaram o vídeo dele, né? Ah, Derrubou o isso vídeo dele. aí. Derrubou o vídeo dele. Então, aí, ó. Por essa, o Rafa já ganha mais um ponto. Ele postaria de novo, ele falou. Até a conta ser excluída. Mano, e o vídeo lá que ele arquivou do cardápio? Do cardápio. Cara, Do cardápio. Né? a gente fez um vídeo que ele deu, tipo, quase 1 milhão em 1 hora. Ele tava explodindo, mas aí... Ah, eu acho que eu vi esse daí. Aí Vocês estavam no restaurante, né? Paris Eu vi, 6, eu vi. Nesse dia a gente teve show e vocês falaram, vocês me chamaram pra ir lá, lembra? E aí... Ainda bem que eu não queimei Acho que meu foi filme nesse dia, né? Nesse dia foi Deus, mano. Porque o Paris 6... Porque o Paris 6, o cardápio é de artistas, né? Aham. Tipo, você pede um prato que tem o nome do artista e tal. E aí a gente fez um vídeo. Ah, mas se os artistas fossem gospel? Aí a gente começa a falar, me vê aqui. Eu vou falar os mais leves, né? Tá. Ah, me vê a Priscila Alcântara mas na receita antiga e tal. Cara, Esse era o mais leve. esse era o mais leve. E aí teve um outro nome lá, e aí chamaram no privado, Israel, tal. As pessoas em si? Uma delas. Uma delas. Uma delas que a gente nem falou nada demais, assim, da pessoa. Mas eu acho que se ofendeu mais pelo amigo. Não valeria o processo. E são pessoas, assim, que saíram do gospel, que, enfim, ganharam muito dinheiro no gospel, viraram as costas, foram embora. Enfim, não posso falar É um o que eu vídeo penso sobre isso. somente para assinantes agora. Mas, Somente para mas o assinantes. vídeo tá aqui, viu? Se alguém quiser pagar bem, eu mando. Se pagar bem, eu mando o vídeo. Tá aqui, ó. Agora tem assinatura no Instagram. De repente vale a pena investir nessa Olha, cara, parada aí. será? Pô, dá pra vender bem esse vídeo, hein, Rafa? O que você acha? Você perguntou pro cara que vai postar o vídeo. Não, ele nem tá no vídeo, ele quer mesmo, ele nem tá no vídeo. Se tivesse também, ele me conhece. Mano, eu há um tempo atrás eu apagaria o vídeo, tá ligado? Hoje eu não apago mais. Eu apaguei um vídeo uma vez da Leandrinha, porque ela me pediu pra apagar, me ameaçou me processar. E nem tinha muita coisa assim. Inclusive eu tava com a Bíblia no vídeo. Mas hoje eu não apagaria mais. O Rafa recebeu a notificação esse dia, não foi, não? Recebeu? Você apagou o vídeo? Segredo de justiça? Tá lá. Tá lá, não tá? Tá lá, viu? Ele fala de um negócio sobre vestimenta de menina na igreja, não é esse? Isso aí. Aí a mãe de uma das meninas foi reclamar com ele, falando que, tipo assim... Não, Mas contextualiza direito. ele Mas- tampou o rosto da menina. Aham. Ele tampou, não mostra o rosto da menina. E aí disse... Identificaram que ela é.
Aí disse que tava, nossa, não sei o que, tal, pra pagar. E aí o Rafa falou, não. Mas por quê? Porque aparecia a menina falando? Não. Porque aparecia o corpo da menina. É. É só tampar o corpo da sua filha. Aí não, né? Irmão, eu não tô... Era essa a ideia. Porque o vestido da Renner todo mundo tem. Agora, né? Eu falei isso, exatamente isso. Exatamente isso. O vídeo é sobre isso. É sobre a vestimenta das meninas na igreja hoje, Cara, se a mano. gente tivesse entrado nesse assunto no começo, eu já ia puxar a cadeira pra você aqui. Não, mas era isso. Não era nem tipo, Mano, vem aqui, dá sua opinião aqui, ó. Mostra sua cara dá aqui, sua dá opinião sua opinião sobre calma isso. aí, não, pera aí. Olha lá. Rapaziada, pera aí. Primeiramente, um salve aqui, tá? Logo menos vai ter entrevista nossa aqui. Vai ter aqui com muita polêmica. Esse aqui eu vou colocar no... Mas assim, OnlyCrentes. a ideia não foi sobre... Calma. Falando nisso, você viu que o dono do OnlyFans morreu? Eu vi. Mano, muito triste. Tem uma galera de... Mas, enfim, a discussão não foi sobre a vestimenta dela em si, Uhum. né? A ideia era que eu falava sobre os homens que têm um olhar sexualizado e validam esse tipo de comportamento sexual na internet, Aham. né? Então, foi uma repreensão aos homens que estão apoiando mulheres que se vestem de forma vulgar, né? Eu falei, então, o tema... Diretamente uma repreensão às mulheres também. Indiretamente, mas não ofendendo pessoas Mais pro lado dos nominalmente homens. Aham. ou algo específico delas. Só que, quando eu fui procurar, tipo, moda evangélica, eu coloquei as pessoas que tinham lá de moda evangélica no Google e coloquei fotos ali aleatórias, tapei o rosto de todo mundo, não mostrei o corpo inteiro, então só mostrei, tem uma silhueta ou outra ali, mas pra realmente não causar sexualização no vídeo, porque a ideia era totalmente o oposto. Uhum. Só que, cara, os pais e alguns familiares da menina vieram, tipo, como é que você colocou a foto da minha filha ali? Eu não sei quem é. Fala, quem disse que é sua filha? Não, eu não sei quem é. Eu não sei quem é a menina, eu não sei quem é pai de quem, também não dei ibope. Por quê? Porque depois eu fui ver, Bertô, se você entrar nos comentários das fotos delas, É isso que... cara, se o pai e a mãe tá preocupado com o que eu falei, cadê a câmera? Eu tô aqui. Se vocês estão preocupados com o que eu falei, vai ver os comentários, você vai ver o tanto de véio ceboso que tem lá. Exatamente. Essa é uma questão. Porque, tipo assim, estão se invertendo os valores. Se você entrar nos comentários... Mano, tem certeza, é isso que eu ia comentar depois. Os comentários têm, mano, atrocidades. Demais. Hoje em dia, eu postei um vídeo recentemente sobre sumiço de crianças e sobre códigos, né? Tipo, emojis que os caras que abusam de criança geralmente colocam nos comentários. Mano, depois que você, tipo, vê o que normalmente eles usam e você vai ver vídeos no seu explorar, mano, você vê vários. Você vê várias pessoas que, tipo assim, não, pô, o cara... Sei lá, às vezes você pensa, o cara é louco, comentou só um emoji, nada a ver e tal, não sei o quê. Não, o cara tá marcando território ali. Aí as pessoas não se preocupam, eles se preocupam com um influencer que tá fazendo um vídeo, né, Justamente sobre outra coisa. pra mudar essa realidade. É. Aí ele fala, mano, não. Então, e aí, quando eu vier... Lá vem ele de novo. Quando eu vier, eu vou falar de uma igreja específica que tá apoiando praticamente, validando esse comportamento. Uma igreja específica aí, que pra mim é seita também, então é isso. Eita, esse aí. Já fica um spoiler, tá? Pro próximo. É tipo aquele negócio, aquele contadorzinho que fica de baixo, né? Quando tá assistindo o episódio e... O que tem na reino, o que tem na reino... Não é essa não? Ah, desculpa. Vamos caminhar pro final, então. Tem algumas perguntinhas de bate-pronto pra gente finalizar daquele jeito. O Rafa já soltou aqui a fogueira, então a gente vai... Qual a pergunta que nunca fizeram pra você num podcast que você gostaria que fizessem num podcast? Se eu tô com fome. Próxima pergunta. Você tá com fome? Tô. Beleza. Próxima. Você... Não, e o cara tem parceria com o restaurante do Barueri inteiro. Não tem uma comida nessa mesa aqui. Não, mas em vendo breve isso aqui? estaremos colocando aqui os parceiros e essa mesa aqui terá um banquete. Aí Você a devia gente ter me convidado nessa época. Não, mas então. aí os que estão sofrendo na prova agora, na vitória, estarão aqui. Exatamente. Você acha que o humor cristão é ingrato com os comediantes? O humor cristão? O humor cristão. Cara, eu acho que não. Eu acho que os comediantes são ingratos com o humor. Não com o humor em si, mas com o propósito. Porque a maioria dos comediantes, eles entram no humor cristão com um objetivo. E tem vários que eu caminhei. Poderia citar aqui. Não sei se cito. Mas que chegar... Não, que eu...
o humor, eu vou mudar a vida das pessoas, eu vou evangelizar, eu vou fazer. E mano, hoje não estão mais. Entendeu? E por que você tá falando do Daniel Pax? Ele é um, tem vários. Tem vários. Mas Eu acompanhei desde a época do Pastorzão, que ele era é, pastorzão mesmo. ele era. Agora é pastorzinho. E a gente boa, Daniel Pax. Cara, ele é gente boa, mas ele se perdeu. Falando espiritualmente falando, ele se perdeu. Ele, como comediante, ele é um baita comediante. Sim. Entendeu? Se ele tivesse seguido aquela linha até hoje, E hoje talvez, ele seria um dos maiores um aí, dos fácil. comediantes injustiçados de uma certa geração. Eu digo assim, em relação à visibilidade, em relação a seguidores, tudo. A gente tem muitos comediantes assim. Comediantes são muito bons, mas não tem a visibilidade que merece. Você acha que Uhum. isso é o quê? Falta de trampo? Falta de postar trampo? O canal do YouTube, da época do Porta Estreita, bateu mais de 500 milhões de inscritos. Na época, era muita coisa. Sim. Então, assim, a todo canto que a gente ia, as pessoas reconheciam ele na rua, fazia agenda nas igrejas, todo mundo sabia quem era ele, entendeu? E às vezes até hoje o povo lembra, as pessoas me perguntam por aí, nossa, o que aconteceu com o Daniel, com o pastorzão, não sei o quê. Então, muita gente conheceu. 500 mil inscritos não reflete a fama que ele teve, Uhum. entendeu? O Sim. tanto que ele ficou conhecido. É só uma ponta, né? É. Se você tivesse a oportunidade da sua vida no humor secular e você não pudesse mais fazer o humor cristão, você aceitaria ou recusaria? Se eu não pudesse mais fazer, Se você tivesse a oportunidade da sua vida, mas não no humor cristão, no humor secular, você aceitaria a proposta ou recusaria? não faria, porque eu não faço humor pelo dinheiro, né? Eu faço humor pelo propósito. E é por isso que até hoje eu tô aqui. E Entendeu? se essa oportunidade mudasse a sua realidade no seu propósito? Tipo assim, se você tivesse a oportunidade no secular e você pudesse mudar a vida das pessoas dentro do seu propósito através do secular. Através do que eu ganharia lá. É. Cara, acho difícil porque eu tenho quase certeza que esse tipo de humor ia ferir alguma conduta cristã, entendeu? Uhum. Porque não faz sentido, cara. Por que eu vou fazer um humor secular pra ganhar um dinheiro, pra trazer pra cá e tudo mais? Deus tem movido. É que a gente não pode falar, entendeu? Mas tem projetos em andamento de grandes streamings Uhum. que estão de olho no humor cristão. Uhum. E a gente tá indo pra essa linha por quê? Porque a gente não teve que se vender em nada. É coisa totalmente voltada para aquilo que a gente acredita e tudo mais, e vai ser algo que vai revolucionar. Que a gente não pode falar. Já aconteceu num show dar muito ruim você pensar em passar salva de ofertas? Ah, mas aí não vai arrecadar nada, né? Se for ruim, quem que vai. Então, mas Eu pelo tô com uma, coração cristão. eu tô com uma ideia de fazer um show de teste. Eu passei até pro Rafa, eu vou falar pra tu, se tu quiser fazer parte também. Quanto vale o show? Boa, isso aí é bom. Show de teste, um testar piadas, e as pessoas não vão pagar nada pra entrar. E no final, a gente passa o. Isso é bom. Entendeu? Tô dentro. É uma ideia. E isso eu já pensei. Até porque, assim, show de teste não é garantido que vai ser bom. Exatamente. Entendeu? Então E a tem gente. que ser teste mesmo, não pode ser Teste mesmo, teste mesmo. Então, trazer ideias novas e fazer e lançar e tal. E aí, no final, a pessoa dá lá, gostei muito, dá R$100. Não gostei, mas dá pelo menos 2, né? 50. Pelo menos 2, né? Vamos lá, última pergunta. O que você acha que é a sua melhor versão? Os Amparo Pai, os Amparo Produtor, os Amparo Comediante, os Amparo Cristão? Nossa, pergunta difícil. Cara, uma coisa que me surpreende muito de tudo isso é. Essa semana, foi quarta-feira passada, eu tava na igreja e
E quando acaba o louvor, antes de começar a pregação, o pastor pede para alguma criança subir no altar para orar pelas crianças. Aí elas seguem para a salinha. E a minha filha olhou para mim e falou assim: papai, eu vou lá orar. Eu falei: top, vai lá, filha. Aí o pastor perguntou: qual criança quer vir orar aqui? Aí ela já, toda animada, já subiu correndo lá para orar. E, cara, foi muito legal. Ela orou até pelas pessoas enfermas no hospital, que Deus possa curar e tudo mais. E aí o pastor pegou o microfone de volta, olhou pra gente lá de cima e falou assim: nossa, parabéns pela filha de você. Isso aqui é fruto do que ela vê em casa. Uhum. Aquele dia eu pensei assim, eu falei: nossa, eu tô fazendo meu papel bem, eu e minha esposa. Então o Zamparo Pai tem me surpreendido muito. Uhum. Aonde eu vou, as pessoas falam da minha filha. Nossa, sua filha é muito alegre, é muito carinhosa, ela abraça todo mundo, ela não sei o que e tal. Então eu tô muito orgulhoso do Zamparo Pai. Zamparo Pai. É isso aí, passou rápido pra caramba, 1 hora, já passou de 1 hora já que a gente tá É trocando que ideia meia aqui. hora o Rafa ficou aqui falando no microfone. Então você vai ter que vir no episódio dele Eu pra vou vir você no episódio compensar dele também pra esse tempo atrapalhar. aí. Vou atrapalhar. Fechou? Então, Zamparo, fale suas redes sociais, próximos shows, abra seu coração. Quando que vai pro ar? Você falou? Guarda aqui não sei se é nesse domingo ou no outro. No outro? É. Então eu não vou divulgar o show de Osasco nesse sábado, Mas fala que foi bom, que é o pessoal do mas foi futuro. muito bom, viu? Foi top. Paulo Zamparo em todas as redes sociais que você quiser me seguir. Se você é de alguma igreja, quiser levar algo diferente aí, né, para os jovens ou para os casais, manda um direct no Instagram. Tem o contato da assessoria lá para marcar a agendinha lá também. Em maio estaremos pela primeira vez na Europa, o Santo Riso, eu, Lu Sincero, Peixoto, Israel Targino. Vamos lá fazer Portugal, Espanha, Itália. Isso é loucura. Isso aí. Deus tá abrindo as portas aí. E é isso. Obrigado aí pelo convite. É isso aí, mano. Tamo Obrigado. junto. Valeu mesmo. A gente tem uma caminhada de amizade antes, né, de tudo isso daqui. Quando o Isso é Bertolino tinha importante. cabelo. Quando eu tinha cabelo e eu não tinha iluminação pro meu show, esse cara levou a iluminação pro meu show. É verdade, né? Lembra? Tem um... Primeira vez que a gente se viu. Então, tipo Nossa, assim, falando nisso, pegaram emprestado o meu negócio, nunca mais devolveram. Então, devolva quem pegou, porque isso aí pode ajudar outras pessoas também. Verdade. Então, assim, eu sou o cara que levanta a bandeira sabe, da amizade na parada mesmo, de fazer as coisas por amor. Eu acho que stand-up cristão é um dos nichos mais unidos que tem na comédia. Isso aí eu falo e me responsabilizo, viu? Então é isso, Zamparo tá aqui. O episódio vai pro ar. Rafa vai estar no próximo episódio, talvez, ou talvez no próximo do próximo, depende da agenda dele, porque o cara também é disputado pra caramba. E é Tanto isso que aí. ele tá aqui, sem Tanto que fazer ele tá nada. aqui, Né? depois eu vou filmar um corte ali de graça, sim. Tá pela gente aqui, do lado da casa do Rafa aqui esse episódio. Então, se ele faltar também, né? Pode ser que ele não venha no dele, né? Então, mas Tem um vamos lá. atestado, ia ser louco, hein? É isso aí, meus capivaros. Tamo junto. Esse é o Pode Crer, é o primeiro podcast de rua dentro do estúdio. Até mais.